Primeira coisa que me ajudou muito foi, antes mesmo de ter resultado, eu acreditei que era possível. E eu vou explicar como é que acontece na vida de todas as pessoas. Eu não sei se você acredita que, por exemplo, fazer 7 dígitos, que equivale a 1 milhão, se é possível. Mas quando eu vi pela primeira vez, eu acreditei. E isso foi importante, por mais que eu levei muito tempo, muitos anos, mas primeiro eu acreditei. Porque se você não acredita, se é uma realidade muito distante, aí a gente consegue ir para ações que são mais efetivas. Quais são essas ações? É quando você foca em um resultado que está mais próximo de você viver 100% daquilo e depois você vai crescendo. Porque cada perfil tende a acreditar mais, seja em uma meta grande ou em uma meta pequena. Então, por conta do meu perfil, eu já acreditei. Essa foi a primeira coisa. Mas isso não me levou ao resultado. Então, se você acredita, você vai perceber que isso não leva ao resultado. Tem a parte técnica, tem um monte de coisa que a gente precisa desenvolver para poder chegar lá. A segunda coisa que ajudou muito nessa jornada foi começar a ver depoimentos de pessoas que tinham resultados. Porque até então eu ouvia as pessoas falando, eu via o próprio mentor e aí naturalmente todo mundo se pergunta: será que é só o dono do curso que está ganhando dinheiro e os outros não estão ganhando dinheiro? Será que isso dá dinheiro mesmo? Então, quando eu comecei a ver um monte de depoimento e principalmente o que me chamou a atenção foi a quantidade de depoimento do mesmo mentor, do mesmo curso, do FL. Quando eu vi vários depoimentos do FL, eu disse: não, então isso de fato é real. Aí a terceira coisa que eu fiz, demorei muito para fazer isso, para você ter uma noção de tempo. No segundo mês, quando eu comecei a aplicar, eu consegui fazer mais de 10 mil. Mas depois do segundo mês, para que eu ultrapassasse 6 dígitos, 7 dígitos, foram 5 anos de altos e baixos. Aí eu cansei desses altos e baixos e aí eu saí da minha profissão de arquitetura, saí de negócios que eu estava para focar 100% no marketing digital. E aí, depois que eu saí 100% em um ano, eu consegui fazer a grande virada dos 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos. Mas o que me ajudou muito, principalmente nesse ano, é porque eu estabeleci que todo dia eu ia assistir um depoimento, porque já tinha muitos depoimentos, tinha depoimentos de 6 em 7, 7 em 7, e em cada depoimento era, para mim, era uma experiência como se fosse uma mina de ouro. Por quê? Porque a pessoa ia compartilhando as dificuldades que ela teve, o que ela fez. Então tentava extrair da jornada de cada pessoa pequenas dicas e para me manter motivado. E isso eu acredito que teve um peso extremamente importante, porque como eu estava sendo muito criticado pelas pessoas à minha volta, como tinha muitas pessoas que não acreditavam nessa realidade do digital, então eu tive que mudar totalmente a minha mente, porque agora a gente vai entrar em um campo que é muito importante você dominar, que nós temos uma crença, essa crença muitas vezes com base nas pessoas que estão à sua volta, você tem a mesma crença, o mesmo pensamento. Muitas vezes você não escolhe a sua religião, você tem a mesma dos seus pais, muitas vezes você não escolhe o seu trabalho, você repete o mesmo padrão dos seus pais, na mesma faixa salarial, e isso, muitas coisas vão acontecendo de forma inconsciente. E o que eu percebi é que eu estava repetindo padrões dos meus pais, da minha família. Então, por mais que eu tinha conhecimento, eu já estava lutando para fazer mais dinheiro, mas eu não conseguia fazer um grande valor. E aí, quando eu comecei todos os dias a assistir os depoimentos, eu estava tentando concretizar na minha mente, ter mais fato e não crença, ter mais prova real e não ficar naquele pensamento para que inconscientemente que a gente age, tem muitas coisas que a gente faz de forma totalmente consciente, até inconscientemente eu tivesse sempre andando na direção do meu objetivo. E levando em consideração que, em paralelo a isso, eu foquei 100% em uma estratégia, para que eu tivesse resultado com essa estratégia,
A próxima coisa que eu fiz foi, encontrei clientes que podiam me pagar fixo para que eu tivesse dinheiro para investir, porque eu precisava, assim como muito de vocês, comprar comida, pagar os boletos, porque eu que pagava tudo, porque naquela época eu já morava só. Então eu não queria ligar para minha mãe para dizer: mãe, tem como fazer um depósito, que naquela época ainda não tinha Pix, tem como fazer um depósito? Pai, tem como fazer um depósito? Eu queria me virar. Eu sempre tive dificuldade de pedir. Tanto é que eu passei por dificuldades naquela época que pouquíssimas pessoas, até depois que eu passei, sabem. Por que pouquíssimas pessoas? Porque eu acredito que muitas pessoas, às vezes, elas vão muito mais criticar do que ajudar. Infelizmente, no ambiente que eu estava, eu não tinha pessoas que ajudavam, era só criticando. Então, toda vez que eu compartilhava, era só crítica, era só cotovelada, era só murro na cara. Para que eu ia compartilhar? Para só levar pancada, só levar crítica? De crítica, todo mundo já está cansado. Quando alguém não ajuda, é melhor você evitar. E aí foi muito importante para eu mudar totalmente esse pensamento, já que eu vinha consumindo ali o conteúdo, começar com os meus clientes a aplicar a mesma coisa que eu aplicava para mim. Então, aqueles clientes que eu tomei a decisão de fazer, não foi aleatório. Por que eu estou falando isso? Pense comigo, se você tem habilidade, por menor que seja, e tempo de ter um cliente, dois clientes, mesmo que você ainda não seja muito bom em vendas, mas por você ter um cliente, se ele tem um produto bom, o segredo está no produto bom. Então eu, com clientes que tinham produtos bons, eu estava vendendo, eu estava vendo que era que dava certo, eu estava aprendendo, mas eu só peguei clientes de lançamento. Naquela época, como os resultados que eu tinha de lançamento era acima de 5 dígitos, então os clientes que eu pegava, eles já queriam fazer acima de 5 dígitos. Eles tinham feito já algumas vendas, mas eles já sabiam o meu resultado e eles queriam ultrapassar os 5 dígitos. Então estava legal, estava ali dentro da realidade. Mas a grande sacada é que muitas coisas que eu não sabia de jeito nenhum, eu aprendi tendo que ir no YouTube. E a gente tem medo. E eu quero que você entenda. Eu não aprendi na faculdade a vender. Eu fiz vários cursos de especializações que não ensinaram a vender. Então, o que me fez vender muito na minha profissão foi os cursos que eu fiz de marketing, copy, que eu aprendi a vender. Quando você aprende a vender, não importa o que seja, você vai ter facilidade. E aí nós entramos em um ponto que é extremamente importante. É na prática, é no dia a dia que nós, de fato, aprendemos algo. Então, quando eu tinha um cliente e eu estava todo dia, de segunda a sexta, tendo que prestar conta, até quando estava dando errado, eu tinha que justificar por que deu errado. E se você desenvolve essa linha de raciocínio, se você estuda o anúncio para ver, deu errado porque o criativo não foi bom, porque o público não foi bom, porque tudo a gente consegue identificar quando a gente analisa nas métricas. Então, mesmo que não saia o resultado, mas o cliente está vendo que você consegue explicar por que não aconteceu. E isso vai acontecer, e eu já preparava os clientes, porque até hoje, quando eu vou anunciar, os primeiros anúncios são de teste. Nunca a gente vai fazer um anúncio e de certeza ele vai vender para sempre e não precisa mais mexer nele, já vai ser piloto automático, é só deixar ele para lá. Nunca isso vai acontecer, a gente tem que estar mudando constantemente. Mas a grande sacada é que você tem algo que força você a ter um comprometimento maior, você vai estar todo dia indo atrás das informações. Então, para mim, os clientes foram extremamente importantes, porque eu estava executando a mesma estratégia, só que eu estava sendo financiado, porque eles pagavam. Aí, bora para outra parte. Depois que eu tirava o básico, pagava os boletos, eu estava dedicando uma parte do valor para investir em lançamento, até porque lançamento é a estratégia mais lucrativa e foi a estratégia que eu comecei dominando. E eu precisava, através de lançamento, alcançar os meus 6 dígitos, 7 dígitos. E naquela época em específico, eu vou levar em consideração hoje, se eu tivesse que fazer um lançamento 100% ao vivo, sozinho, é difícil. Mesmo eu tendo hoje muito conhecimento, é muito difícil. E naquela época eu estava executando o lançamento
só que sem aparecer, pagando editores para fazer os vídeos. E aí foi a minha sorte, porque eu encontrei, foi literalmente por sorte, porque eu encontrei um tema que pouquíssimas pessoas no Brasil estavam explorando naquela época, era muito viral, e aí quando eu encontrei esse tema em um canal sem aparecer, boom, explodiu. Aí eu comecei a investir mais em outros lançamentos que eu estava fazendo, aí eu fiz no Incrivelmente Forte, fiz no meu, e eu fui fazendo em outros. Mas aí ficou mais fácil porque eu encontrei uma estrutura que estava facilitando o meu crescimento. E o que eu quero que você extraia, e eu vou focar agora nas partes não óbvias, porque às vezes quando eu falo a história é difícil da pessoa identificar as partes que estão por trás. É sempre importante você pensar o seguinte: quando você vê, seja eu, seja qualquer pessoa que vende, qualquer pessoa que já vive disso, a pergunta correta é: o que é que essa pessoa faz para que ela esteja vendendo todos os dias? E eu buscava tentar entender o que é que essas pessoas dos depoimentos que eu assistia estão fazendo. E eu ia no Instagram, porque sempre tinha Instagram, YouTube, eu tentava mapear, eu tentava estudar a copy. Então eu estudei muita copy de muitos, porque se eles estavam conseguindo vender, e gente, inacreditável, porque até hoje ainda é assim. Quando você vai ver, tem gente ensinando como é que você prospera com base nas luas do ano. Como é que você... É cada assunto assim, cada assunto que você diz, como é que existem pessoas que compram isso? Mas é porque existe nicho para tudo que você imaginar. Pessoas, quando eu comecei a ver naquela época depoimentos, o primeiro assim que foi algo inacreditável foi uma mulher que com caixas de aniversário, aquelas caixas que você faz, ela fez um curso ensinando a fazer essas caixas e fez mais de 6 dígitos. Quando eu vi, peraí, um negócio desse, ela fez um curso ensinando a fazer caixinha e fez mais de 100 mil. Aí depois foi começando a ter vários outros nesse nível. Aí eu vi que no final das contas, o que mais importava era o produto. Porque se o produto não era bom, a oferta boa vendia, mas depois tinha muito reembolso. Daí eu comecei a ficar um pouco louco em produto bom, produto bom, produto bom, produto bom, porque isso é o que faz com que também você consiga vender outros produtos para as outras pessoas. Mas bora agora desconstruir. Você precisa sair do ponto A, que é o resultado que você tem hoje, seja ele zero, porque você está começando, seja ele positivo, porque você já teve um resultado, ou seja ele negativo, você está em um ponto. Você quer chegar em um determinado resultado, que é algo que você ainda não vive. Então, existem crenças, existem algumas coisas, bloqueios que não são visíveis aos seus olhos, justamente por você estar nessa fase. E aí o que é que você precisa? Ou alguém mais inteligente, alguém com mais resultado, que você vai ter um contato, que essa pessoa vai te ajudar. Ou então, caso você não consiga, que naquela época, por exemplo, eu não consegui. Não tinha ninguém da minha cidade. Até hoje, na minha cidade, eu sou meio que sozinho. Hoje eu estava fazendo mentoria, que tem alguns dias que eu... Mentoria, deixa eu explicar, porque senão vocês não entendem. Quando eu digo que hoje eu estava fazendo mentoria, teve alguns momentos do dia que eu estava dando a mentoria. Mas essa mentoria que eu quero me referir foi 9 horas da manhã. Eu estava sentado aqui nessa cadeira, já estava com essa roupa e aprendendo de alguém que sabe mais do que eu. Por quê? Porque se eu tenho uma instrução precisa, eu consigo acelerar mais rápido. E eu vou te dar um exemplo de algo que hoje eu percebi que não é visível aos meus olhos, mas por mais simples que seja, eu precisei de uma pessoa. Quando você investe em uma mentoria, a primeira coisa que você tem que entender, tem que fazer sentido o perfil da pessoa. Então, o perfil da pessoa faz sentido, ela tem um resultado naquilo que eu desejo. E eu estou buscando, como eu preciso ter mais tempo livre,
eu estou buscando um processo, por exemplo, para colocar nas empresas, para que eu especificamente não tenha mais trabalho de empresa, para que eu só fique dando aula e fazendo meus anúncios, porque eu tenho muita coisa de empresa que às vezes irrita muito e muitos clientes que eu nem preciso mais estar acompanhando. E aí ela compartilhou um processo super simples que ela adota, e esse processo super simples que talvez eu não encontrasse no YouTube, talvez eu não encontrasse em um curso, mas ao ter compartilhado, eu já comecei hoje a implementar algumas coisas o mais rápido possível. E aí, teve uma época que eu, por ser uma pessoa que eu não gosto de magoar, porque existem duas formas que eu ensino alguém. Uma é orientando a pessoa para mostrar o que ela precisa fazer, e a outra é, às vezes, cobrando com mais pressão para que ela faça. Qual é a diferença de cobrar com mais pressão e orientando? Quando eu estou orientando, eu não estou com raiva. E quando eu estou cobrando com mais pressão, é quando eu vejo que a pessoa não funcionou no primeiro formato. Então, eu tenho que usar um outro formato. Porque cada pessoa, às vezes, tem um jeito. Por exemplo, tem uma pessoa nova que começou a me ajudar nesse processo, levando em consideração que eu sempre estou treinando pessoas novas. Essa pessoa nova não chegou a fazer nenhuma reunião comigo. É uma pessoa que eu nem sei quem é, mas ela está fazendo o trabalho com excelência. Então está fazendo com excelência, tudo bem. Um dia eu vou, talvez, se tiver tempo, ver quem é, conhecer a pessoa. O que importa é o resultado final. E justamente por estar corrido, eu não fiz questão. E quando eu fiz uma mentoria lá atrás, que eu me machucava muito porque eu queria agradar as pessoas, eu tinha muito prejuízo. Por mais simples que seja, eu escutei que eu tinha que começar a ter o comportamento sanguíneo. Comportamento sanguíneo é aquela pessoa que impõe limites, aquela pessoa que quando percebe que está sendo abusada, ela ataca. E hoje, quando eu estou no trabalho, eu sou exatamente assim se eu percebo que a pessoa ela ultrapassou o limite. Que existe um limite em todas as coisas. Mas o que é que está por trás disso? Eu não enxergava em nenhuma dessas vezes, seja hoje, seja antes, seja qualquer outras coisas que aconteceram, o que eu precisava fazer. Por mais que às vezes é óbvio, mas é algo muito simples. E tem muito mais crenças que a gente não imagina que nos atrapalha do que coisas que de fato nos ajudam. E o que é que eu aconselho você fazer? Pense comigo. O resultado que você tem, você está seguindo os mesmos resultados do seu pai? Porque, exemplo prático, seu pai e sua mãe não tinham foco em um trabalho, você não foca em um trabalho. Seus pais e sua mãe não chegaram a ganhar muito, você também não ganha muito. Ou seus pais e suas mães ganhavam muito e não economizava, só torrava o dinheiro. Você ganha muito e só torra o dinheiro. Qual é o padrão que você vai repetindo? Porque a gente tende a ir repetindo e existe algo que você precisa colocar dentro da sua mente. Nós seguimos as estatísticas. Então, as estatísticas dizem que se na sua família todos os relacionamentos sempre deram certo, todos sempre ficaram casados por muito tempo, a probabilidade de você ficar por muito tempo, mesmo que às vezes seja difícil lidar com a pessoa, é extremamente grande, porque você já está acostumado com isso. Você tende a repetir os padrões. Mas as estatísticas dizem também que se você está acostumado com pais que não tiveram um relacionamento duradouro, sempre terminava, mudava o tempo todo, existe também uma probabilidade alta de você estar trocando o tempo todo de relacionamento e nunca estar feliz, nunca a pessoa agrada ou nunca você agrada, sempre tem alguma coisa. As estatísticas dizem que no emprego todos nós sempre tendemos a fazer menos do que deve ser feito para prosperar. As pessoas geralmente têm uma mentalidade de escassez, elas não geram mais valor do que elas deviam para ganhar. Mas só que isso é justificado quando a gente olha para os nossos pais. Os nossos pais sempre fizeram a mais. Se a resposta for sim, o natural é que você faça mais.
Se eles sempre fizeram o mínimo, o natural é que você faça o mínimo. E um exemplo muito claro de que ninguém é treinado para ter resultado. Quando foi que você ouviu na escola uma professora ensinando você a ter foco? Quando foi que você teve o ensinamento dos seus pais ensinando a ter foco? Todos cobram de você foco, todos dizem para ter foco, mas ninguém ensina o que é ter foco. Ninguém mostra como é ter foco. E é algo tão simples que faz com que as pessoas não consigam dedicar tempo de verdade para ter resultado com determinada estratégia. Então, levando em consideração que o simples fato de você parar por 10 minutos, ficar só respirando e só focando na sua respiração, isso já aumenta o seu foco. Mas muitas pessoas não conseguem, por mais simples, 10 minutos ficar só parada, só pensando. Muitas pessoas, quando elas estão em silêncio, é como se elas estivessem atormentadas porque elas têm uma ansiedade muito grande. Ninguém foi ensinado a ter foco. E por isso que, se você vai executar uma determinada estratégia, como é que você vai acelerar? Como é que vai ter resultado rápido se você não tem foco? Porque no momento que eu passei a focar mais apenas na estratégia de lançamento, eu estava fazendo com clientes e eu estava fazendo em outros projetos meus para ter resultado, mas era uma única estratégia e deu certo. Mas antes disso, eu tentava todo tipo de estratégia. Eu já tinha tido resultado com lançamento, mas eu ficava pulando de galho em galho o tempo todo. Era o tempo todo mudando. E eu sentia que a cada vez que eu mudava, eu recomeçava do zero. Toda vez do zero. E é mais fácil, depois que você permanece em um caminho, encontrou um platô, um ponto de dificuldade, se você supera esse ponto de dificuldade, que todo mundo vai chegar em um platô, você vai crescer. A partir dali começa a sua transformação. Porque eu não sei qual é o seu limite de resultado financeiro que você vai ter. Mas eu sei que cada pessoa tem um limite de resultado financeiro. E aí chegou nesse limite, para você ultrapassar ele, você tem que mudar quem você é. Se você não muda quem você é, você só vai seguir as estatísticas. Como, por exemplo, as pessoas não fazem ideia. Eu conheço muito mais pessoas que não tiveram resultados com o mesmo curso que eu fiz, da mesma turma que eu participei, e eu conheço muito mais pessoas que fizeram 6 e 7 e depois faliram, do que pessoas que estão acompanhando junto comigo, por exemplo, desde a mesma turma. Por quê? Porque é comum, até mesmo clientes às vezes que eu pego depois, uma pessoa faturava muito, começou a gastar muito, uma mentalidade muito consumista, gastando. Então, por mais que ela chegou a faturar muito, como aconteceu com algumas pessoas, de em poucos anos fazer muitos milhões, depois ficar pior do que estava, porque a dívida também fica muito grande quando a pessoa não sabe se controlar. Então, a parte boa de desde o início você controlar suas emoções é porque se você focar sempre em ter uma reserva bem maior e reinvestir muito mais para que esse dinheiro volte em proporções maiores, você vai sempre quebrar o seu limite. Então, por exemplo, bora levar em consideração o que acontece com pessoas que às vezes não estudam sobre como é que eliminam as travas. Existe um cara que o nome dele é Zé Almeida, ele é um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco, mas ele não fez faculdade. A cidade praticamente toda de São Bento do Una ele comprou, de tanto dinheiro que ele tem. Em várias outras cidades ele comprou um monte de terra, ele tem um monte de granja, é um dos maiores produtores bovinos, de aves também, do estado de Pernambuco. E ele, quando começou, não tinha absolutamente nada. Não tinha nada. Ele não nasceu em berço de ouro. Porque às vezes as pessoas ficam na mente, é só quem nasceu. E mesmo sem ter estudado, ele sempre buscou, em cada negócio, ganhar mais, gastar menos. Ganhar mais, gastar menos. Colocar mais pessoas para trabalhar para que ele pudesse agora focar em outras coisas. E ele foi fazendo isso. E ele não fez cursos de como abrir uma empresa, não fez nada disso. Ele foi aprendendo na tora mesmo. Mas mesmo sendo na tora, dentro dele
ele tinha uma vontade tremenda de chegar onde chegou. Então, justamente por isso, ele trabalhou muito até hoje. Mesmo hoje, ele podendo dormir até meio-dia, se você chegar na casa dele 5 horas da manhã, você não encontra ele em casa. 5 horas da manhã, ele já está no gado, vendo gado ou numa das granjas, ele já saiu de casa. Então, isso para mim só começou a ser cada vez mais real quando eu comecei a ver o que é que essas pessoas fazem. Quando eu comecei a conviver, eu vi que todo mundo, eu não estou exagerando, eu me incluo, que fez 6, 7 dígitos, 8 dígitos, não importa o resultado, todo mundo não é melhor que você. Ninguém é melhor que você. A diferença é que naquela área específica financeira, a pessoa teve mais resultado. Mas tem muitas pessoas que eu conheci que às vezes no relacionamento, um relacionamento horrível, ela só aprendeu a lidar com a área financeira. Que a gente tem um monte de áreas. Então, enquanto a pessoa está expondo só uma área, a gente não sabe, por exemplo, as outras coisas. Mas a questão é que todos que chegam e mantêm, eles sempre gastam menos do que ganham e vão reinvestindo e entendem que tem que trabalhar duro, acorda cedo, tem uma dedicação muito maior. Porque geralmente, e eu estou falando isso porque eu quero que você mude sua mentalidade. Se você pensa em ganhar apenas enquanto está dormindo, sem trabalhar, eu quero que você entenda que você vai ter liberdade, fazer o que quiser, no horário que quiser. Isso, de fato, o digital permite. Mas você tem que ter comprometimento em todos os dias estar fazendo algo a mais. Porque é muito comum a pessoa se acomodar e ficar pior do que começou. Então, se você desde cedo entende que você tem que se tornar inabalável, você já vai começar a focar mais em você. E o melhor exemplo disso é todas as vezes que você está na frente do computador, bora levar em consideração, às vezes você passou muito tempo no trabalho, SLT, chegou em casa à noite, você ainda não teve sua vida financeira transformada, e aí você passa 1 ou 2 horas no computador e já desiste de estudar porque teve uma dificuldade. Todas as vezes que você desiste, são às vezes semanas ou meses que você está adiantando, que você está prorrogando. E quando você chega no momento mais difícil, mesmo estando difícil, você continua até resolver, passa mais de 30 minutos, mais 1 hora, você está treinando a sua mente para suportar a dor. E a gente tem que treinar nossa mente para suportar a dor, porque não é fácil. E um grande exemplo disso, eu gosto muito de ensinar, eu faço mentoria de segunda a sexta, não apenas em grupo, mas individual, mas muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que tem dia que eu estou fazendo a mentoria, entregando muito conteúdo, mas às vezes, durante o dia, eu passei por problemas que, se eu não soubesse lidar com esses problemas, eu estaria extremamente mal, estaria preocupado. Então a gente tem que treinar nossa mente, porque os problemas vão ficando cada vez maiores. E isso não é exagero. Quando você não quer ter problemas maiores, adivinha qual é a melhor coisa? Focar em um produto. Porque você não vai ter um problema. Porque quanto mais você vai focando em várias outras coisas, quanto mais você trabalha com pessoas, cada pessoa tem o seu próprio problema. Aí, naturalmente, acontece muito isso. Mas é importante, e agora eu vou mudar totalmente esse contexto para poder finalizar com dicas práticas, você todos os dias saber quais são as ações que vão te levar para o próximo nível. Dito isso, eu vou falar algumas ações rápidas e vou explicar como é que você executa ela. Quem quiser anotar pode ficar à vontade, quem não quiser anotar, não se preocupa, tá tudo bem. Primeira ação: todo dia estude apenas 30 minutos. Apenas 30 minutos. Aí talvez você diga: Aécio, você me deu algo que é impossível de realizar. Então, desculpa, mas se você ainda não entendeu a estratégia, não executa nada, passa 1 semana, 1 mês só estudando a estratégia, para você entender, faz mapeamento, mas depois que entendeu,
não passa mais que 30 minutos da tua vida estudando, porque nós fomos doutrinados a estudar, 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 achar que você não é capaz, estudar mais, testa um anúncio, deu errado, desisto. Estuda, 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 testa o anúncio, deu errado, desisto. Então, não entendeu a estratégia? Estuda muito, muito. Tu estudou, aí agora todos os dias a ação tem que ser só 30 minutos. Mas eu vi um monte de vídeo interessante. Se viu um monte de vídeo interessante, já perdeu o foco, que era o que você está trabalhando. É só 30 minutos. Porque a gente perde muito tempo nas mídias sociais, justamente quando não tem foco. Botou 30 minutos do que de fato importa, depois você precisa obrigatoriamente fazer exercício físico. Eu já faço, então continue. Não faz no mínimo 30 minutos. Porque essa ação é importante. Quando você aumenta a energia do corpo, você aumenta a energia da mente. Então, fez ali exercício, seja caminhada, seja correndo, seja numa academia, naturalmente você vai vencer a produtividade. Pessoas depressivas vão gerar mais dopamina. Como é que a mente funciona? Você precisa entender que sua mente ela tende a buscar coisas viciantes. Tá aprendendo só vendo vídeos engraçados, só nas mídias sociais. E quando você começa a treinar seu corpo com exercício, você coloca energia de forma natural. Que o seu corpo foi feito para produzir energia de forma natural, não artificial, com excesso de dopamina nas mídias sociais. Terceira atividade, trabalha com blocos produtivos de 3 horas. Aécio, 3 horas é muito para mim. Se você não pode, porque geralmente quem não pode são pais, geralmente pessoas que têm família que fica tirando atenção. Então coloca um tempo menor de 50 minutos, 1 hora. Mas por que 3 horas? Você vai experimentar o que é estado de flow depois de 1 hora. Depois de 1 hora, você focado, sem responder mensagem, só trabalhando, você vai ver que coisas que sua mente não entendia, depois de 1 hora, você chega na performance e você agora consegue ter várias ideias. Écio, eu dei ali 30 minutos, meu corpo já ficou cansado, eu já quis ir ao banheiro, quis beber água, quis comer. Treina seu corpo a obedecer aquilo que você deseja. Então, se você bebeu água antes de começar, tá com a garrafinha por perto e você consegue pelo menos passar 3 horas, você não vai morrer em 3 horas não. Então passa 3 horas, mas essa disciplina vai te ajudar muito a você fazer o básico, que é o plantio, porque a colheita ela é obrigatória. E para você ter o resultado que é obrigatório, você tem que plantar de forma obrigatória. E quanto mais você produz, mais resultado você tem. Quarta coisa que eu aconselho com base no que eu acredito, se não fizer sentido para você, você ressignifica, mas todos os dias, no final do dia, você vai visualizar. Isso você consegue fazer 5 minutos enquanto está deitado. Se você quiser, você coloca 15 minutos no celular. Mas o exercício é, no final do dia, visualizar todos os momentos que você errou. Como é que funciona? Hoje, se eu fecho os olhos e eu visualizo, eu vejo que depois que eu saí da mentoria que eu estava aprendendo, eu fiz exercício físico, logo em seguida produzi muito, logo em seguida fui para o computador, logo em seguida me alimentei, depois eu fui responder mensagens no Instagram e eu passei mais tempo do que eu devia. Poxa, amanhã só vou entrar no Instagram quando tiver concluído. E aí, quando eu vou revisitando, eu encontro os pontos. Hoje, eu encontro poucos erros, mas sem exagero para vocês. Quando eu estava começando, era um erro atrás do outro. Quando eu finalizava o dia e eu buscava ali os erros, os momentos que eu agi de forma errada, era um monte de momento, só porque eu peguei no celular e aí identificou isso. Próxima ação, no próximo dia, o que é que você vai fazer para não cometer esses erros? Se for o celular, então deixa o celular longe. Se foi, por exemplo, que eu errava nisso,
eu não me alimentava nos horários corretos, então eu já preparava as comidas, deixava tudo pronto para naquele horário parar e comer. E vai identificando o que é, identifica tudo. Ah, são pessoas que estão me chamando porque eu não posso focar muito. Então você pode entrar em um quarto e se trancar, pelo menos enquanto você produz e pede a compreensão das pessoas. Faz isso para ver se ajuda. Porque eu falo isso levando em consideração que quando eu estou, por exemplo, na casa da minha mãe, eu não consigo produzir igual quando eu estou em casa. Quando eu estou em casa, eu produzo igual a máquina. Quando eu estou lá, ela fica conversando o tempo todo. Então, eu não consigo produzir do mesmo jeito. Aí agora entra uma ação que, se você não consegue de jeito nenhum produzir em casa, ou você vai produzir no horário que as pessoas estão dormindo, ou no horário que não tem ninguém, ou tem que sair de casa. Porque eu não fui morar só à toa, não. Fui morar só porque eu não conseguia produzir com as pessoas me chamando o tempo todo, não. Então você tem que buscar alguma forma. Ah, eu não posso sair de casa. Então vai para um coworking, como se você estivesse indo para o trabalho. Vai para um espaço aberto público, vai para uma praça, vai para algum local que você consiga. Você tem que criar o ambiente necessário. Então, quando no dia anterior você está visitando tudo o que você fez, você precisa encontrar todos os momentos que você errou. Aí depois, a próxima ação, você já tem que prever amanhã o que é que você vai fazer de diferente. Porque isso você está instalando gatilhos mentais. Você está começando a treinar a sua mente para não errar. Você está começando a ir todo dia fixando. Poxa, eu errei no celular. Poxa, errei no celular de novo. Poxa, errei no celular de novo. Você está cada vez mais forçando. Então chega um momento que ou você para de errar ou você não aguenta mais você mesmo. Porque uma pessoa que não para de errar, chega um momento que ela não aguenta mais ela mesma, ela vê que ela de fato é o problema e ela vai ter que ir atrás de um psicólogo, porque dependendo do nível de problema que a pessoa tem, ela precisa e não tem nada de errado. As pessoas veem isso como se tivesse algo de errado, mas não tem nada de errado. Você buscar a ajuda de alguém que tem um conhecimento e quer que você tenha resultado. Fez isso, próxima ação, por favor, foca em algo que para você hoje é fácil, rápido. Fácil, rápido. Então não começa com aquelas estratégias difíceis. Começa com a estratégia mais fácil, mais rápido. Porque o dinheiro tem que vir para o seu bolso. Quando o dinheiro está no seu bolso, o sorriso está no rosto. Eu falei dinheiro, há um monte de gente sorrindo já, ó. Bora vender. Então, é importante a estratégia ser fácil, rápido, para que possa colocar dinheiro no bolso. Se você prefere tráfego direto sem falar com ninguém, faz tráfego direto. Se eu não encontrei um produto, foca na etapa que você está precisando. Eu já vendo no WhatsApp e eu vendo bem, foca no WhatsApp. Mas você tem que sempre buscar na estratégia que para você é fácil ter resultado rápido com ela. Porque depois que você tem dinheiro, é o recurso que mais acelera. Porque depois, eu nem vou pedir para você anotar isso porque não é necessário, mas depois com dinheiro, sabe qual vai ser a sua próxima ação? Tirar o que você precisa, guardar um pouco e reinvestir. Fazer o dinheiro acelerar mais. Mas é só isso, porque se você está fazendo o básico, você tira o que precisa, guarda, reinveste, para que isso comece a virar uma bola de neve. E aí depois, todos nós temos sonhos. Se você não tem ainda clareza do porquê você tem que ter resultado no marketing digital, a última atividade, e a gente encerra nessa, liste quais são os motivos pelos quais você tem que ter resultado. Quais são as coisas que você vai realizar quando você já estiver ganhando muito dinheiro na internet? Vou sair do meu emprego, vou trabalhar em casa, vou fazer uma viagem, vou dar um presente ao meu pai, vou dar um presente à minha mãe, vou dar presente ao meu filho. Não sei o que é que as pessoas têm motivos diferentes, mas foca nos teus motivos, porque o que era que acontecia comigo? Todas as vezes quando eu saía de casa, hoje eu já me acostumei, mas todas as vezes quando eu saía de casa, eu olhava as pessoas na rua e eu pensava, poxa, ninguém dessa cidade praticamente trabalha com marketing digital. Aí eu olhava um senhor e eu via, poxa, a idade
desse senhor e mesmo assim ele trabalhando pesado, eu não quero isso para mim. Poxa, essa pessoa não trabalha aqui levando grito, eu não quero isso para mim. Eu olhava para que tudo isso fosse cada vez mais motivos para quando eu estivesse em casa cansado, ao invés de ficar com o corpo mole, se eu não cumprir com a minha meta, eu vou trabalhar para o quanto antes poder viver isso, para o quanto antes ter a minha liberdade. Então, eu ficava buscando motivo, porque nós agimos pela ação. A ação é ou melhor, perdão, nós agimos pela emoção. A emoção é o maior combustível. Quando você consegue ser o maestro das suas emoções, tá sem motivação, muda os pensamentos. Tá só focado, porque nada dá certo, não sei o que, mas você quer que dê certo. Peraí, onde foi que eu errei? Eu sei que não está dando certo agora, mas eu preciso ajustar isso. E eu quero ter resultado. Eu quero ter resultado por conta desses motivos. Então, o que é que eu vou mudar para chegar lá? Então, busca agir. É a ação que vai fazer você ter o resultado que você deseja. Quanto tempo nós testamos criativo? Um dia, 2 dias? Ponto 1, depende do ticket do produto. Ponto 2, depende do orçamento que você está colocando. E ponto 3, depende do público-alvo. Vou responder cada um. Ticket, se for barato, R$ 97 para baixo, sua oferta está validada, vão ser poucos dias de teste, porque é R$ 97. Ponto 2, vamos levar em consideração que você tem R$ 10 por dia em anúncio. Se é R$ 10 por dia, que é um valor que eu sempre começo exatamente com esse valor nos anúncios, no final do dia, você já sabe se aquele anúncio tem a probabilidade de vender ou não. Por quê? É uma questão lógica, que é difícil quando você tem poucos testes. Mas eu vou explicar para você não ter que errar. Se você tiver 10 anúncios de R$ 10, vai ter 3 desses 10 que vai performar muito bem. E os outros 7 vão ficar ruim. E se você só fez um de 10 e ele já começou ruim, a probabilidade dele continuar ruim é grande. Então passou 24 horas, desativa. Mas quando você vai escalar mais rápido, eu já fiz isso várias vezes, você pode ter vários de R$ 10, o quanto faz sentido para o seu orçamento, e depois de 24 horas, aquele que vendeu deixa, porque se for ticket de 97 com R$ 10 pode sair venda, se for acima de 297 vai ter que investir mais e vai ter que passar talvez uns 7 dias anunciando, mas nas primeiras horas, se a CTR está ruim, CPC ruim, vai ter que desativar. Então isso são dicas que de fato são genéricas, porque de fato cada ticket influencia, cada orçamento que você coloca influencia, e o público, que foi a outra coisa que eu falei. Se eu estou colocando um público óbvio, a venda tem que sair rápido. Porque se eu estou um público aqui para mulheres, produto mulheres compram muito. Eu coloquei a idade. É óbvio, não está comprando, então a oferta não está boa. Porque se não está comprando, já é o público óbvio, aí não está boa. Agora, quando é um público aberto, aí vai ter muitas pessoas que vão visualizar que não são o público-alvo. E quando está aberto, você já quer escalar muito. Então vai passar mais dias testando. Então, são variáveis que mudam muito a quantidade de dias. Não fica preocupado em dias e sim nas métricas. Subiu no primeiro dia, vendeu, não desativa, tá? Porque um dos depoimentos que eu vou postar no YouTube, hoje eu postei um que foi do Félix, um dos que eu vou postar, a Luna estava vendendo com R$ 6, ela desativou os anúncios. Ela vendeu, subiu no dia, eu acho que ela fez 10 conjuntos de R$ 6, a CTR estava baixa, tinha saído venda em mais ou menos 5, eu não lembro quantos, mas eu vou postar para vocês poderem conferir. E dos 10 saiu venda em uns 5 mais ou menos. Ela investiu R$ 6, a comissão 170, margem de lucro muito óbvia e extremamente alta. Mas ela desativou porque ela disse que a CTR estava baixa. Primeira coisa, venda está no lucro, não desativa. O CPC pode estar alto, CTR pode estar baixa, não fica preocupado. A venda está no lucro, não importa as outras métricas. Agora não está no lucro, não vendeu, aí você tem que entender as outras métricas.
Você tem que melhorar as outras. Só falo isso só para evitar que você venda e desative. Quais as métricas principais a ser avaliada nessa questão é essa? Por porcentagem, pode falar um pouco? É o básico. Venda, CTR, CPC, CPM, cliques totais. Isso é suficiente. Mas o primário é venda. Venda é a métrica primária. Não vendeu, aí as métricas secundárias, CTR, CPC, CPM e cliques totais. E cada coisa tem um motivo. CTR, você sabe o que significa quando a CTR está baixa? Alguém sabe? Bora lá, exercício na prática. CTR baixo, o que é que isso significa? Ou o criativo não está bom, ou o público não está bom. Tá bom. Não tem nada relacionado, que às vezes as pessoas dizem, a oferta da página de vendas não está boa. Mas é a CTR está falando do criativo ou público. Às vezes o criativo ele pode estar bom, mas o público em específico não tem interesse. Então, mesmo o criativo que às vezes dá uma CTR ruim para homens, se você coloca o mesmo para mulheres, vai dar uma CTR boa. Então, o público era mulheres. Então, ou vai ser o criativo ou o público que dá a CTR baixa. E o CPC? Quando o CPC está alto, é porque CPC alto tem alguns padrões. Ou aquele nicho é muito concorrido. Exemplo prático. Se você colocar qualquer coisa de renda extra, CPM vai dar alto, porque é concorrido. Então, se o CPC está alto, é porque o CPM também dá alto, que o nicho é concorrido. Se não for esse motivo em específico, 2, é porque a CTR está baixa. Porque quando a CTR fica baixa, encarece o clique. Agora, se a CTR está alta, o CPC continua alto, é o mesmo motivo que eu falei no início. É porque é concorrido, é caro anunciar para essas pessoas. Exemplo prático, nicho de renda extra, quando você consegue uma CTR de 7%, às vezes, você ainda paga uns R$ 2,00, R$ 1,20 no clique, dependendo do mês. E isso é muito caro para uma CTR de 7%. Por que é muito caro? Vai depender do mês, esse mês agora está muito barato. Esse mês uma CTR de 3%, porque o CPM é uma média é o Brasil todo. Então tem poucas pessoas agora fazendo anúncios. Uma CTR de 3% está pagando ali uma média de 80 centavos nos anúncios. Mas quando um monte de gente começa a fazer lançamento, anúncio, aí às vezes aquela mesma CTR, como ficou muito concorrido, o CPM aumentou muito, que CPM é o custo por mil, ficou muito concorrido, aí agora eu vou pagar às vezes R$ 3,00, R$ 5,00 só em um clique com a mesma CTR. E um exemplo prático disso, que é muito fácil a gente sentir quando você tem anúncios automáticos. Quando os anúncios eles não são desativados já há dias, você vai analisando o custo por dia, você vai ver que geralmente finais de semana fica barato porque muitas pessoas desativam anúncios. Tem alguns dias em específico que se você consegue nesses dias escalar mais, você sai na frente. Mas tudo isso a gente precisa ir analisando, porque são muitos números.